Título 8. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 20 de 1998. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Artigo alterado pelas Emendas Constitucionais número 20 de 1998, número 42 de 2003 e número 47 de 2005. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre: Alínea A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Alínea B. A receita ou o faturamento. Alínea C. O lucro. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Inciso 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Parágrafo 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º.
O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, a linha A, e 2 deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, a linha B e 4 do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso 1, a linha A, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Seção 2. Da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 29 de 2000, 51 de 2006, 63 de 2010 e 86 de 2015. Inciso 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Inciso 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Inciso 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: Inciso 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Inciso 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Inciso 3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos estabelecerá: Inciso 1. Os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º. Inciso 2.
os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Inciso 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Inciso 4. Revogado. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Inciso 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Inciso 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Inciso 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Inciso 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Seção 3. Da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a: Artigo alterado pelas Emendas Constitucionais nº 20 de 1998, nº 41 de 2003 e nº 47 de 2005. Inciso 1. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Inciso 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.
Inciso 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5º. É vedada a afiliação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Inciso 1. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Inciso 2. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. Os requisitos a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Parágrafo 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o parágrafo 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º.
É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. Parágrafo 6º. A lei complementar a que se refere o parágrafo 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4. Da assistência social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: Inciso 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Inciso 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Inciso 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1. Da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 19 de 1998 e 53 de 2006. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5.
valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 11 de 1996. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: parênteses. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 14 de 1996, 53 de 2006 e 59 de 2009. Fecha parênteses. Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parênteses. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 14 de 1996, 53 de 2006 e 59 de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parênteses. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 14 de 1996, 53 de 2006 e 59 de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que: artigo alterado pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: parênteses. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 59 de 2009. Fecha parênteses. Inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6.
Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Seção 2. Da Cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 48 de 2005. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzam a: Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviço da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 71 de 2012. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3.
fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9. Transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. Inciso 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2º. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2. Conselhos de Política Cultural. Inciso 3. Conferências de Cultura. Inciso 4. Comissões intergestores. Inciso 5. Planos de Cultura. Inciso 6. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8. Programas de formação na área da cultura e inciso 9. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3º. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3. Do desporto. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso 4. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Parágrafo 2º. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Capítulo 4. Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Denominação do capítulo alterada pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Parágrafo 5º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7º. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 85 de 2015. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Capítulo 5. Da Comunicação Social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º. Compete à Lei Federal. Inciso 1. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Inciso 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Parágrafo 4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221.
A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 36 de 2002. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Parágrafo 4º. Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 5º. As alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Parágrafo 1º. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafos 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem. Parágrafo 2º. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Parágrafo 3º. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. Parágrafo 4º. O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. Parágrafo 5º. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Capítulo 6. Do Meio Ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 96 de 2017. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 3. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4.
Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Capítulo 7. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º.
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Dois pontos. Inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Dois pontos. Inciso 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33. Inciso 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Inciso 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Inciso 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Inciso 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá, dois pontos. Inciso 1. O Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens. Inciso 2. O Plano Nacional de Juventude de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8. Dos índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º.
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafos 3º e 4º. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.